Dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Atlético Mineiro com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, professor. Com a palavra, Horácio Neto. Obrigado. Boa noite. Opa, Marquinhos, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto do Jornal Povo e da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você. E, Marquinhos, você buscou a vitória, né? Você colocou modificações ofensivas, que colocou 4 atacantes em campo, no geral, né? Acho que deu uma soma ali de 4 atacantes. Isso. Você buscou a vitória e você prometeu na sua entrevista coletiva que traria uma equipe intensa. Os jogadores do Ceará terminaram o jogo completamente desgastados. Muitos ali ficaram no chão após o apito final. Queria saber se, na sua avaliação inicial, você cumpriu o que você prometeu na sua coletiva inicial, e também queria saber do Mendonça, o que foi que aconteceu, se a gente já pode ter alguma resposta sobre ele. Boa noite a todos, primeiramente. Creio que não fui eu que cumpri aquilo que prometi. Eu quero dar mérito aos atletas, que em 15 minutos de trabalho, de treino único, que tivemos ontem na apresentação, eles tiveram a confiança de executar aquilo que foi treinado, né? Então eu quero dar total mérito a eles. E se tivesse uma equipe que merecesse sair com a vitória, eu acredito que fôssemos nós, por aquilo, pelo volume de jogo, né, pela intensidade, pela entrega. Então os atletas estão de parabéns. Eu fico, e falei isso a eles no vestiário, agradeci pela confiança da execução da estratégia. E se perceberem, até na parada defensiva nós mudamos também. Espetamos 3 jogadores lá em cima, né, para buscar o contra-ataque, para buscar a transição, despovoando o meio de área principalmente, que é uma atitude difícil de se fazer, corajosa, e que os atletas tiveram coragem, né, de fazer, mesmo não ter treinado essa situação. Então é uma situação que me deixou muito satisfeito, não saio satisfeito com o resultado, buscamos a vitória sim, mas saio satisfeito, feliz pela entrega, pela disposição e pela intensidade dos jogadores. O que eles fizeram, eu creio que o torcedor do Ceará vai para casa hoje, não feliz pelo resultado, mas satisfeito também com a entrega, com a disposição, e como tu bem colocaste, colocamos uma linha de 4 atacantes lá para buscar a vitória, né? E o Ceará é isso, e o torcedor espera isso, não do Marquinhos Santos, mas do Ceará como identidade, e não vai ser diferente. Haverão situações em que não jogaremos tão bem e ganharemos, haverá situações que nós vamos jogar até melhor que o adversário e virão derrotas, é inevitável. Mas eu acho que a disposição, a entrega e essa coragem de buscar a vitória do primeiro ao último minuto tem que ser a cara e a identidade do Vozão. Marquinhos, ontem na sua entrevista você disse que ano passado alimentou o desejo de ser técnico do Ceará quando veio aqui com o América Mineiro, que encontrou o Castelão com 53 mil alvinegros. Hoje o público foi menor, foi 26 mil e uns quebradinhos. E a torcida jogou junto com o time e o Marquinhos Santos jogou ali com a torcida. Em muitos momentos você virava ali para o banco de reservas, batia no braço, pediu o apoio da torcida. Quero saber qual foi a tua sensação e agora está do lado dessa torcida. Lhe encantou quando você foi adversário e hoje, como é que foi? Surpreendeu ainda mais. Acho que essa é a resposta, né? Acho que chegou um determinado momento que nós sabemos a qualidade do Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, postulante a um bicampeonato brasileiro, com jogadores em que tu tira o Keno e coloca o Ademir, coloca o Sacha. Então um elenco, né, qualificadíssimo. E mesmo assim, um determinado momento em que nós baixamos um pouco a intensidade, a torcida inflamou, a torcida e nós ali dentro do campo, e em especial os jogadores, sentiram essa energia vindo da arquibancada. E nós subimos de novo o nível do jogo, da nossa qualidade de jogo. E é isso, é ter esse torcedor, ter o nosso torcedor como 12º jogador. Hoje foram 26 mil pessoas, né? Nosso quadro de sócios são 46 mil. Acho que é o maior quadro de sócios do Nordeste, né? E um dos maiores do Brasil. Então eu espero sim encontrar no próximo jogo em casa esses 46, 50 mil torcedores que nos pulsionem cada vez mais, nos coloquem cada vez mais, que joguem cada vez mais junto conosco para buscar o objetivo do Ceará. Não mudo daquilo que eu falei, e o pensamento eu tenho uma coisa bem clara na minha vida, na minha carreira, que é buscar coisas grandes. E quando Deus me colocou e me deu essa oportunidade aqui no Ceará, e sou muito grato a isso, é isso que eu vou fazer a cada dia, né? É trabalhar, é buscar, para que entregue o melhor para o torcedor do Vozão, em especial para esse grupo, para esse elenco, que merece sim buscar uma vaga na Libertadores. Marquinhos, boa noite, Del Luiz da Rádio Verde Mar, tudo bem? Parabéns pelo jogo do teu time. Mas uma coisa, Marquinhos, eu acredito que você já esteja pensando junto com a tua comissão, né? E isso vem sendo batido em coletivas no futebol brasileiro em si, dos treinadores, né? A questão do cansaço, do desgaste. Seu time hoje, como disse Horácio, no final do jogo, os jogadores caíram exaustos, né?
Amanhã reapresenta, na quinta, na sexta já viaja e já joga no sábado em Cuiabá, 19h, né? Como administrar isso aí? Eu sei que você vai comemorar a partida do teu time, como você disse, o entendimento dos atletas em pouco tempo que você trabalhou com eles, mas tem que pensar nisso também, né? Que isso aí é uma situação que pode complicar. Sem dúvida, muito bem colocado essa questão, porque o calendário brasileiro, e nós entendemos e não concordamos, nós treinadores, nós que trabalhamos no futebol, não concordamos porque não somos máquina e os jogadores ainda mais, né? O desgaste, e está explícito isso no número de lesões. Até aproveitando a pergunta anterior em relação ao Mendonça, né? Que nós vamos aguardar ainda, amanhã será feito o exame de imagem para que se possa ter uma conclusão e um diagnóstico melhor. Mas já é reflexo dessa sequência de jogos pelo calendário brasileiro. A gente sabe que é business, a gente sabe que tem a questão televisiva, né, mas tem que se tomar um cuidado, porque tanto se cobra uma qualidade de jogo, né, uma melhora de jogo, que é o produto brasileiro, que é o futebol, para fora, principalmente para se comparar a outras ligas, tanto se cobra essa qualidade de jogo, mas se não oferecer a condição de treinar esses atletas, de descansar esses atletas, dificilmente vai conseguir elevar o nível da qualidade de jogo. E aí nós vamos sempre estar sendo aquela situação do cachorro correndo atrás do rabo. Então eu creio que, estrategicamente, nós temos uma equipe, um staff aqui da casa de alta excelência, do que eu vi ontem e acompanhei o trabalho e hoje. Grupo de fisiologistas, nutricionistas, preparadores físicos, e a chegada do Ed, sem dúvida nenhuma, do Ed Carlos, vai ainda mais valorizar, né, essa busca pela excelência. Então, nós temos que ter equilíbrio. Amanhã nós vamos avaliar os atletas, o próximo jogo é um outro compromisso, é fora de casa, vamos trabalhar estratégia, e aí pode haver mudanças, né? Não quero mudar muito, não quero desfigurar a equipe, quero manter um padrão de equipe, achar uma identidade para que se dê uma continuidade à equipe, mas sabendo que no futebol, pelo calendário no futebol brasileiro, está dificultando essa questão do torcedor de saber quem que é antigamente do 1 ao 11, né? Então nós temos que se adequar, e creio que até vocês mesmo da imprensa, o torcedor também, né? Já estão nesse processo de readaptação, ou readaptar, ou melhor dizendo, entender melhor esse processo, o porquê que o treinador não mantém uma mesma equipe durante vários jogos seguidos. Olá, Marquinhos, boa noite. Mário Kempis aqui do blog do Kempis. Queria que você falou, né, justamente aí nesse padrão, né, que é o que você está buscando. Eu queria que você pudesse falar um pouco o que é que você quis com esse esquema. Você manteve um esquema que era do Dorival Júnior, você colocou 3 volantes, mas a gente sabe que eles não jogam com 3 volantes, fazia um rodízio bem interessante. Às vezes o Sobral vinha para baixo, às vezes o Sobral ia para frente, o Richard. O Vina às vezes voltava quando o Richard ia lá para frente. Então, bem bacana. Eu queria que você pudesse só explicar essa parte tática. Apesar de você ter dito ontem na coletiva que o time não tem essa parte de números e tal, mas foi muito interessante porque, por exemplo, no segundo tempo, o Atlético passou até os 17 minutos praticamente sem tocar na bola. Então foi uma parte tática que realmente acredito que tenha dado certo, pelo menos no meu entendimento. Kempis, parabéns pela leitura tática, e realmente foi isso que aconteceu. A tua leitura foi perfeita, porque mesmo o Sobral sendo um jogador de posição volante, né? Mas tem característica, jogava assim no Sampaio Corrêa, por muitas vezes aberto, fazendo um trabalho de extrema. Ele tem muita força, e o Richardson controlando, então eu soltei o Richard para bater box de box, área a área, né? E o Vina um pouco mais solto, mais livre, para vir flutuando nas costas dos volantes, que eles estavam sem os 2 principais titulares volantes. E creio que conseguimos esse êxito, que o Atlético não achou o nosso posicionamento, a nossa movimentação, e teve dificuldade, né? Claro que pela qualidade do Atlético, a hora que entrava essas bolas na qualidade individual, eles tinham um certo desequilíbrio. Mas taticamente a equipe foi muito bem, nossa equipe esteve muito próximo da excelência, né? Nós mantivemos aquilo que está sendo trabalhado, e como eu falei, estrategicamente, no jogo de hoje, pelo trabalho de ontem, eu já pontuei algumas coisas daquilo que eu gosto, daquilo que eu vejo, e entendo que seja necessário, estudando o Ceará como se fosse um possível adversário, já entendi essa necessidade, e tivemos êxito. Acho que volto a dizer, acho que o torcedor não sai satisfeito por não ter conquistado os 3 pontos com a vitória, mas sai feliz com o empenho, com a dedicação, com a entrega do nosso grupo, dos nossos jogadores, e quero salientar e parabenizar os atletas que entraram no jogo, entraram com disposição, né? O Zé cumprindo uma outra função, o Zé Roberto, né? Um jogador o qual eu subi lá no Bahia, então eu sei das características, não o coloquei de extrema pelo acaso, ele já jogou assim na Ponte Preta com o próprio Peixoto,
Peixoto, do meu ponto de vista, hoje entrou muito bem, né, suportando, segurando, sustentando um pouco mais. Fizemos 3 substituições, faltaram 2, mas fiquei naquela, pela intensidade do jogo, segurando um pouco mais para ver se algum atleta pudesse pedir a necessidade de troca, mas eu entendi que a equipe foi muito bem, estava muito bem estruturada. Qualquer peça que mexesse errado poderia desfigurar. Então, e não está escrito que é necessário e que seja prático, né? Todos os jogos fazer as 5 substituições. Haverá situações assim. Mas eu gostei da equipe e quero parabenizar o grupo de atletas, o vestiário, que foi forte nesse final, no fechamento aí. Marquinhos, boa noite. Boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. Você fala que o torcedor sai contente com o que viu do time. E eu acredito que muito contente também com o fato do Ceará não ter sofrido defensivamente. Nós vimos um Ceará muito ofensivo com o Dorival, mas um time que sofria muito defensivamente, e isso hoje não aconteceu. O Atlético é um baita de um time que tem um poder ofensivo que a gente não precisa nem citar aqui. E só no finalzinho do jogo é que o time conseguiu encontrar 1 ou 2 espaços na zaga do Ceará. Queria saber se isso se deve só à partida exuberante que fez o Luiz Otávio, ou se foi um papo que você teve, uma preocupação que você já teve logo de cara, no pouquíssimo tempo que você teve para treinar, essa qualidade defensiva do time. Primeiro, como eu falei, a dedicação e o entendimento cognitivo da parte tática, porque nós treinamos 15, 20 minutos ontem, né? Estrategicamente nessa marcação em bloco alto, até se utilizando do gramado, do tipo de gramado que hoje encontra-se no Castelão, sabendo, e enfrentei o Atlético 3 vezes esse ano, então sabia que eles queriam a bola para construir desde o seu início. E aí nós conseguimos fazer um cinturão ali e vocês observaram que muitas das vezes nossos jogadores do sistema defensivo encontravam-se mano a mano. Mano a mano com o Hulk, mano a mano com o Ademir, mano a mano com o Sacha, com o Keno. E esses duelos individuais perdemos pouquíssimos, como tu bem colocaste, Trovão. Só no final, até pelo desgaste, pelo cansaço, houve essa quebra das linhas e que, pela qualidade do adversário, acabou achando espaço. Mas os atletas, volto a dizer, confiaram naquilo que foi proposto. Acho que isso é muito gratificante. O treinador chegar em 20 minutos, mudar um padrão, né, que estava já adaptado de marcação e de sistema defensivo, e eles confiaram, acreditaram e executaram. E o Luiz Otávio fez uma partida, anulou o Hulk. E o Messias também, nos confrontos, nos enfrentamentos que tiveram. O Nino, que é um jogador mais ofensivo, e o Vitor também não sofreram defensivamente. Mas isso não foi por conta da linha de 4, né? Foi principalmente pela marcação iniciada com Vinícius e com Clebão lá atrás. Então, se tu analisar o nosso time como um todo, foi um encaixe perfeito, né? Desde o primeiro bote de marcação, para que se pudesse essa bola chegar quebrada na última linha e nós levar vantagem nesse confronto, nesse duelo, na força, na intensidade e na entrega. E quero ressaltar também o Vinícius, goleiro. Um goleiro que está há 1 ano sem jogar, exatamente há 1 ano, contra o Atlético Mineiro, e que hoje entrou normal, né, que sentisse um pouquinho essa pressão, mas teve muita tranquilidade, muita serenidade e foi importantíssimo nos minutos finais, aonde o Atlético Mineiro achou os espaços para que pudesse finalizar. Ele foi muito seguro, muito firme, muito tranquilo. Então quero parabenizar o Vinícius, parabenizar nossos treinadores de goleiro, que hoje o Ceará está bem servido, não tinha o João, não tinha o Richard, e o Vinícius tomou conta, foi muito bem. Claro que é normal, errou algumas saídas também pela questão do gramado, mas acho que vale ressaltar porque é um garoto que está aí se preparando, aproveitar a oportunidade e passar por ele também essa segurança defensiva de ter segurado o resultado. Boa noite, Marquinhos. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Marquinhos, primeiramente parabéns, né, pela atuação do Ceará e pela sua atuação ali também na beira do gramado, incentivando a torcida, puxando. O torcedor realmente gostou muito da sua coletiva de ontem, de apresentação, pela motivação que você trouxe, e também hoje foi mais uma demonstração. Marquinhos, também eu queria que você falasse a respeito da atuação do Fernando Sobral. O Sobral, ele foi um atleta realmente muito importante ali no meio campo, né? A gente costuma falar que o Sobral tem 3 pulmões, ele corre o jogo todo, foi o maior roubador de bolas dos 2 últimos campeonatos brasileiros. Queria que você falasse da importância desse jogador também do seu esquema tático. Primeiro, quero agradecê-lo, né, pelas palavras, e o torcedor pode esperar isso do Marquinhos Santos. Eu sou um treinador que à beira do campo, o nível de concentração ele é muito alto. Eu só enxergo a estratégia de jogo, a parte tática de jogo, e realmente eu sou isso. Eu jogo junto com o time, eu sou intenso mesmo, totalmente diferente desse Marquinhos que aqui
fala com vocês, conversa com vocês. Ali na beira do campo eu fico cego e fico concentrado no jogo. E o torcedor é muito motivante, como eu falei anteriormente. Ver o torcedor jogando junto, motivando, incentivando, isso contagia, né? E nós precisamos disso, o Ceará precisa disso. Nós precisamos do nosso torcedor ao lado do primeiro ao último minuto. E o Sobral, já o conheço há anos, né? E já tentei trabalhar e levá-lo para alguns clubes do qual eu trabalhei. Sei do potencial físico dele e taticamente é um jogador que está começando a entender o jogo tático. Por que eu digo isso? Se vocês recordarem, no primeiro tempo teve um momento de desencaixe. Qual foi esse momento? Em que ele balançou e foi lá para o lado esquerdo, jogar lá para o lado esquerdo e saiu da função que nós o colocamos como estratégia. E ali desequilibrou. 2 bolas que entraram do lado esquerdo com o Arana, né? E se eu não me engano, acho que foi o Keno que trabalhou daquele lado, uma dobra do lado do Nino. Nós tivemos dificuldade e quase tomamos o gol. E aí ele já o chamei na beira do campo, já corrigiu o posicionamento e ele cumpriu, e o segundo tempo foi perfeito. Então o Sobral é um jogador interessante, é um jogador que tem muita qualidade física, tem qualidade técnica e que vem amadurecendo e aprendendo cada vez mais essa parte tática de jogo. Marquinhos, boa noite. Renato Manso, do Futebolês também. O Mendonça tem sido um dos principais jogadores do Ceará na temporada, né? Foi muito criticado no passado, pecava muito nas finalizações, e esse ano é o artilheiro do time, tem ido muito bem nas partidas. E ontem você trabalhou um padrão diferente, né? Uma estratégia diferente também daquilo que ele vinha fazendo. Uma saída com 3 jogadores, o Mendonça abrindo um pouco mais pela esquerda, o Nino mais pela direita, mudando um pouquinho dessa característica, né? E aí eu queria saber, dentro dessa ideia de jogo que a gente pôde observar, qual o tamanho do prejuízo da saída do Mendonça na partida de hoje. Porque o Eric, apesar de ser um jogador também de lado, é um jogador com outras características, de mais habilidade e não tanto de velocidade. E aí eu queria que você falasse do Mendonça e também da mudança que acabou acontecendo por conta da lesão dele. Bom, primeiro, né, como eu relatei, essa questão da lesão do Mendonça é uma questão que o calendário, infelizmente, né, está oferecendo e está proporcionando isso a todos os clubes, todos os times. Claro que a perda ela é significativa, né? Quando tu tem o peso de um jogador, que é o artilheiro da equipe, é o vice-artilheiro do Brasileiro, se eu não estou enganado, né? Melhorou, como bem colocaste, essa questão que eu também enxergava isso, desde a passagem dele pelo Corinthians, faltava, né, esse último toque na bola de finalizar, e ele amadureceu e evoluiu nesse conceito e nesse fundamento técnico. Claro que nós temos perda com a saída dele, mas eu não lamento o jogador que infelizmente acaba saindo por lesão. Eu tenho que valorizar aquele que está entrando, né? E o Eric, mesmo sabendo que ele preferencialmente tem o lado direito como a sua característica, né, de vir de fora para dentro, o primeiro tempo, na entrada dele, ele cumpriu muito bem a função, né, do lado esquerdo, aberto, pisando na linha, dando amplitude. E nós vamos valorizar todos os jogadores, vamos precisar de todos. Todos têm que estar prontos para que se possa, no momento que forem chamados, alçados à equipe, entregarem o seu melhor. E vai acontecer isso, né? Infelizmente hoje foi o Mendonça, daqui a 3, 4 jogos pode ser outro jogador importante, mas como elenco, como eu falei ontem, nós temos um elenco equilibrado, né? O Ceará não pode depender de 1, 2 ou 3. Claro que vamos sentir falta sim, vamos sentir, mas vamos valorizar aquele que está entrando, o grupo é forte, né? O elenco é forte, eu tenho certeza que na ausência do Mendonça nós vamos encontrar uma maneira, um encaixe, e o grupo vai acolher e o grupo vai dar a resposta necessária. Marquinhos, boa noite, tudo bem? André Almeida, do Sistema Verdes Mares, prazer estar falando com você. Prazer. O Ceará teve um bom volume de jogo, né? No primeiro e no segundo tempo também. E no segundo tempo, quando você coloca o Matheus Peixoto, teve um passe muito bom que ele deu para o Nino Paraíba, uma das melhores chegadas do Ceará. E era um momento também que você mexeu no posicionamento do Vina mais uma vez, né? O Vina, em determinado momento, jogando mais caindo pela direita, centralizando. Teve uma hora que o Eric estava mais pela direita, ele mais pelo lado esquerdo, depois com o Matheus Peixoto, os dois mais avançados. Eu te pergunto, como é que está essa sua conversa com o Vina para ele desempenhar mais de uma função no mesmo jogo, né, dependendo das peças que estão ali ao lado dele? Ele é o jogador que você pretende deixar com mais liberdade, assim, para que ele possa flutuar, cair pelos lados do campo, tendo a própria leitura ali dos espaços? Como é que está a sua conversa para a execução da função
do Vina, até porque não sei como é que está a situação do Mendonça, mas são 2 jogadores, 2 referências técnicas no ataque. E só para finalizar, uma outra pergunta, no jogo de hoje, o que você achou como o ponto mais forte do seu time e o aspecto que você já viu que precisa evoluir? Bom, primeiro em relação ao Vinícius, talvez poucos saibam, né? Mas o Vinícius é um jogador que eu acabei revelando no Curitiba. Era um jogador que a sua função inicial, vindo do Paraná Clube, ele era lateral direito. E aí no Curitiba, no Sub-20, eu o coloco como meia, né? Ele começa a atuar, aí eu saio para a Seleção Brasileira, Sub-17. No meu retorno ao profissional em 2012, eu acabo alçando ele do Sub-20 ao profissional, e ele estreia contra o Grêmio, na Antiga Arena, no último jogo da Antiga Arena. Ele entra e a partir daí vira, na época era Vinícius, a partir daí ele acaba virando o Vina, né? Então eu conheço muito bem, sei da qualidade, né? Sei como utilizá-lo, e sem dúvida ele é um jogador importantíssimo. O enxergo no futebol brasileiro com grande talento como poucos. Eu sempre digo de que trabalhei com grandes meias, Talisca, talvez o Lincoln, e o maior de todos, o Alex, né? E na inteligência tática, cognitiva, de fazer a leitura tática do campo, do jogo, como o Lincoln, como o Alex, 2 jogadores que eu trabalhei, o Vina é o que mais se aproxima dessa característica. Ele tem muita leitura tática, muita qualidade de compreender e fazer a parte cognitiva tática do jogo. Então a intenção é exatamente essa, é deixá-lo um pouco mais livre, um pouco mais solto, para que ele receba em condição de ser o jogador decisivo que ele sempre foi, em especial no Ceará, né? Que ele tenha essa qualidade de ser decisivo, e não tenho dúvida que ele decidirá muitos jogos a nosso favor, pela sua qualidade, pela sua inteligência tática, mas isso a gente vai trabalhar como um todo, né? Para que o conjunto faça justamente essa qualidade técnica individual se sobressair, mas como equipe, né? Eu sempre digo que um craque vence um jogo, mas perde títulos. Um grupo, trabalhando e jogando como grupo, tropeça, mas conquista títulos. Então acho que cada qual com seu qual, no momento certo, vai estar aparecendo, vai estar surgindo, e a estrelinha vai brilhar, e o Vina é esse jogador diferente, não só aqui no Ceará, mas no futebol brasileiro. Obrigado a todos, obrigado, professor. Valeu, gente, obrigado.